A Polícia Militar do Rio estuda reduzir pela metade as unidades de polícia pacificadora que já foram vistas como um modelo de segurança e de integração entre o poder público e comunidades cariocas. A proposta foi anunciada numa conferência sobre segurança que reuniu especialistas e o governador Luiz Fernando Pezão. Ao todo, 80 propostas foram analisadas e 16 servirão de base para o planejamento operacional da corporação. As medidas foram entregues ao governador Luiz Fernando Pezão e serão encaminhadas também à Assembleia Legislativa. Durante o encerramento da conferência, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Volney Dias, disse que a instituição estuda reduzir de 38 para 20 o número de unidades de polícia pacificadora, mas não informou quais seriam fechadas. Com a redução, o governo pretende transferir soldados das unidades extintas para reforçar o policiamento nas UPPs que continuarão a existir. Iniciado em dezembro de 2008 pelo Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul, o projeto das UPPs conta hoje com 37 unidades na capital e uma em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ao todo, 9.543 policiais militares trabalham nessas unidades. O projeto das UPPs ele foi criminosamente jogado fora porque foi usado de forma marqueteira e eleitoral. E as UPPs hoje em dia elas são, infelizmente, uma miragem. É hora de dar um passo atrás para se reorganizar, para que possamos dar 2 passos adiante. No encerramento da conferência, o governador afirmou que a cobertura da imprensa é cruel, já que o Rio de Janeiro não é a capital mais violenta do país. Todos os índices que nós fomos mensurarmos e medir, a cidade do Rio de Janeiro é a 23ª. Mas quem lê os nossos jornais e vê a nossa mídia, parece que é a primeira cidade em violência no país. É uma cobertura cruel o que a nossa área de segurança tem aqui, infelizmente. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, anunciou agora há pouco um bloqueio de mais de 16 bilhões de reais no orçamento de 2018. Então vamos a Brasília falar com a repórter Selma Dias, que explica pra gente o que disse o ministro. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana, boa tarde a você e a todos. Olha, o governo decidiu fazer, então, esse ajuste aí no orçamento. Essa lei foi aprovada e foi sancionada agora no dia 3 de janeiro. Praticamente aí um mês depois, o governo já resolveu fazer essa revisão. O que foi anunciado pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira? Um contingenciamento, um bloqueio de 16 bilhões de reais. Desse total, 8 bilhões serão bloqueados imediatamente. É um dinheiro que o governo vai usar para honrar o compromisso aí com os servidores, para pagar o reajuste dos servidores. Outros 8 bilhões serão também bloqueados, só que temporariamente. Era um dinheiro que o governo estava contando lá da privatização da Eletrobras. Mas como esse projeto ainda está no Congresso, ainda vai ser votado, o governo decidiu esperar aí para ver se o Congresso vai realmente autorizar o uso desse dinheiro. Então, todas essas revisões foram feitas aí para que o governo consiga se adequar àquele projeto aí do teto dos gastos públicos e também para cumprir a meta do déficit desse ano, que está prevista em 159 bilhões de reais. O governo também fez uma alteração na projeção do PIB, que saiu de 2,5% para 3%, Luciana. Obrigada, Selma. E agora começou uma ventania. Pois é, um outro assunto hoje lá em Brasília é o fim do recesso parlamentar. A volta do Congresso acabou caindo numa sexta-feira, mas a atividade mesmo só a partir da semana que vem. E a expectativa é pela reforma da Previdência. Não é isso, Selma? É isso mesmo. Olha, o ano legislativo ele deveria começar hoje, mas aí para evitar uma sessão esvaziada, o presidente do Congresso, que é o senador Eunício Oliveira, decidiu adiar essa sessão inaugural e jogou isso para segunda-feira. E aí, lá na segunda, a previsão é que os parlamentares já cheguem com tudo, já tratando da reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu manter o calendário. Dia 5 começa a discussão e lá no dia 19 está prevista, então, a votação. Agora, tem outras pautas que também são de bastante interesse, não só dos parlamentares, como também, né, dos brasileiros. A privatização da Eletrobras é um tema polêmico.
foi inicialmente tratado por meio de uma medida provisória, depois a Justiça acabou interferindo e hoje ele vai começar a tramitar por meio de um projeto de lei. E aí, fora essa questão aí da Eletrobras, outras 22 medidas provisórias também estão lá na Câmara e no Senado esperando aí para serem analisadas pelos parlamentares. Tem questões internas, serão escolhidos também os presidentes das comissões. Isso, apesar de ser uma questão regimental, é bastante importante e gera uma certa disputa entre os partidos, porque isso acaba tendo alguma influência na hora de votações importantes lá nas comissões. Luciana. Tá certo, Selma. Vamos acompanhar. Obrigada. Bom fim de semana. O Supremo Tribunal Federal manteve a proibição da venda de cigarros com sabor. A decisão foi tomada ontem na primeira sessão do STF, depois do recesso do Judiciário. O julgamento terminou empatado. Mesmo assim, houve uma decisão concreta. Volta a valer a norma da Anvisa, que em 2013 suspendeu a venda e a fabricação de cigarros com sabor. O caso foi parar no Supremo porque a Confederação Nacional da Indústria entendeu que a resolução era inconstitucional e que a Anvisa extrapolou suas competências. Na abertura da sessão, a ministra Rosa Weber, relatora do caso, iniciou o voto falando dos malefícios do cigarro com sabor. Os aditivos aos cigarros são caracterizados como tecnologias que visam aumentar a capacidade de causar dependência química e atratividade dos produtos, além de facilitar a experimentação entre adolescentes. Outros 4 ministros acompanharam o voto da relatora. Para eles, os prejuízos à saúde justificam a suspensão da venda. Os documentos que nos foram apresentados e produzidos no contexto deste processo, eles mostram os aspectos extremamente nocivos e muitas vezes a técnica mercadológica utilizada por essas empresas produtoras de cigarros com o objetivo de atrair. Para os que discordaram, houve desrespeito às leis, já que a Anvisa não teria autorização para proibir produtos derivados do tabaco. Se um órgão desse jaez pode simplesmente decidir que determinada atividade fica autorizada ou proibida, nós estamos suprimindo, ainda que houvesse delegação, nós estamos suprimindo o poder do Congresso de legislar sobre isso. E estamos transferindo a um órgão burocrático. Apesar da proibição, os fabricantes ainda podem recorrer a outros tribunais em instâncias inferiores. O presidente do BNDES foi um dos alvos da operação deflagrada ontem pela Polícia Federal para apurar fraudes no Fundo de Pensão dos Correios, o Postales. A PF cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Paulo Rabelo Castro, no Rio. O presidente do BNDES também prestou depoimento. A investigação é sobre a possível atuação da empresa de classificação de risco SR Ratings, fundada por Rabelo de Castro, em investimentos suspeitos do Postales. Segundo a Polícia Federal, a má gestão de recursos provocou um déficit de 6 bilhões de reais no Fundo de Pensão dos Correios. Em São Paulo, um projeto feito pela mãe de um aluno tem ajudado muitos pais a economizar dinheiro na hora de comprar o material escolar. É a Bibliotroca. Se comprar material escolar para um filho já é caro, imagine para 2. Melis tem gêmeos no primeiro ano do ensino médio e comprar 2 lotes idênticos de livros pesa no orçamento. Mas ela descobriu uma forma de economizar. Há 6 anos, ela troca livros usados dos filhos com outras mães. Economia, com os 2 pegando todos os livros aqui ou quase todos os livros aqui. É uma redução de custo anual significativa. Nessa escola, na zona sul da capital, a iniciativa de trocar livros ganhou o nome de Bibliotroca. A ideia foi da Mary, que coordena o projeto há mais de 10 anos. O funcionamento é simples e ela já até perdeu a conta de quantos livros passaram por aqui. O projeto é assim, você traz seus livros do ano passado, que seus filhos usaram no ano passado, e os livros que continuarem sendo utilizados agora neste ano valem créditos, e aí você, dependendo do número de créditos, você retira um certo número de livros. A ideia deu tão certo que apareceu até uma outra modalidade,
a Uniforme Troca. Não importa a cor, tamanho, formato, cada peça vale 1 ponto. E aí a gente anota e a mãe vem, escolhe, de acordo com o que ela quer, uma peça que esteja em boas condições e pronto, é isso. A troca de uniformes e materiais escolares é muito importante. Assim que a escola divulga a lista que será usada, as mães voluntárias entram em ação. Assim, ganham os pais que economizam e ganham os filhos que passam a ter zelo pelo material que será usado durante todo o ano. Além da economia, isso evita que os livros fiquem sem uso ou mesmo que parem no lixo no final do ano. E o bolso dos pais agradece essa economia? Sim, o bolso dos pais e a natureza, né? Daqui a pouco vamos ver como as mulheres ganham espaço no mundo da tecnologia e na Campus Party em São Paulo. E você vai conhecer a maior tirolesa do mundo. São quase 3 quilômetros de emoção.